A história de Lucas, do fundo do poço à vitória. Lucas era um jovem comum, nascido em uma pequena cidade, onde os sonhos pareciam sempre distantes. Sua família vivia com simplicidade, e muitas vezes faltava o essencial. Ainda assim, ele ajudava em tudo que podia, mesmo quando isso significava abrir mão de seus próprios desejos. Na escola, não recebia incentivo, ao contrário, escutava críticas, risadas e palavras que feriam sua autoestima. Amigos se afastaram, e ele passou a acreditar que talvez fosse destinado apenas a sobreviver, sem nunca conquistar nada. Mas, no fundo, uma chama de esperança permanecia, ainda que fraca, esperando o momento certo para se acender. Certo dia, depois de um longo trabalho para ajudar a família, Lucas se sentou no quintal e olhou para o céu. As estrelas pareciam infinitas, e naquele silêncio ele fez a si mesmo uma pergunta simples, mas poderosa: será que a vida pode ser diferente para mim? Essa dúvida plantou uma semente. Pela primeira vez, ele percebeu que, apesar das dificuldades, havia algo que ninguém poderia tirar dele: sua determinação. Naquela noite, Lucas decidiu que não viveria mais como vítima das circunstâncias. Ele se levantaria, mesmo sem saber como, mas com a certeza de que merecia mais. A mudança de Lucas não aconteceu de um dia para o outro. Ele começou com passos pequenos, mas cheios de coragem. Pegava livros emprestados, assistia a aulas gratuitas na internet e se esforçava para aprender o máximo possível. As noites eram longas, e o cansaço muitas vezes o vencia. Ainda assim, a cada página lida, a cada novo conhecimento adquirido, ele sentia que estava construindo uma ponte para o futuro. Era um caminho solitário, mas Lucas tinha algo que o sustentava, a promessa que fizera a si mesmo de nunca desistir. Mesmo com tanta dedicação, Lucas enfrentou derrotas dolorosas. Algumas oportunidades que pareciam certas se perderam no último instante, portas se fechavam, e a frustração batia forte. Havia dias em que ele chegava em casa sem forças, perguntando-se se realmente valia a pena tanto esforço. O peso do desânimo era real, e a vontade de desistir surgia como um inimigo silencioso. Mas, quando lembrava da noite em que olhou para as estrelas e prometeu a si mesmo que venceria, Lucas encontrava energia para continuar. Era como se cada queda o lembrasse de que a luta não era contra o mundo, mas contra a própria desistência. O tempo mostrou que a persistência de Lucas não era em vão. Ele conseguiu um emprego melhor, não porque alguém lhe ofereceu por pena, mas porque estava preparado. Suas noites de estudo e esforço silencioso começaram a abrir portas. Essas pequenas conquistas o motivavam a continuar. A cada vitória, por menor que fosse, Lucas sentia que estava provando a si mesmo que era capaz. Pessoas que antes duvidavam agora passavam a olhar com respeito, e alguns até buscavam conselhos com ele. A vida começava a mostrar sinais de mudança, mas Lucas sabia que esse era apenas o início de uma grande jornada. Com o tempo, a transformação de Lucas se tornou visível. Aquele jovem desacreditado, antes alvo de risadas, agora era visto como exemplo de força e perseverança. Pessoas que o ignoravam passaram a se aproximar, pedindo conselhos e inspiração. Lucas percebeu algo profundo. Sua luta não era apenas por ele, mas também por todos que precisavam acreditar em um futuro melhor. Ele entendeu que sua história tinha poder, e que sua superação poderia acender a esperança em outros corações. A vida, que antes parecia pequena e sem brilho, começava a se tornar uma fonte de luz para muitas pessoas. Depois de anos de esforço, Lucas finalmente alcançou aquilo que sempre sonhou. Com coragem e disciplina, abriu o seu próprio negócio e pôde dar à sua família uma vida digna, sem privações. O jovem desacreditado, que um dia foi alvo de críticas e zombarias, agora olhava para o espelho com orgulho. Sua vitória não era apenas material, mas também interior. Ele havia vencido a si mesmo, superado as dúvidas, a dor e o medo. Lucas entendeu que a verdadeira conquista não está em nunca cair, mas em levantar-se todas as vezes. Hoje, Lucas é lembrado não pelo que sofreu, mas pelo que conquistou. Sua vida se tornou uma prova viva de que o triunfo não pertence apenas aos mais fortes, mas àqueles que persistem, mesmo quando tudo parece perdido. Ele nos ensina que cada noite escura guarda a promessa de um novo amanhecer, e que dentro de cada pessoa existe uma chama capaz de transformar dor em força e fraqueza em vitória. Assim, a história de Lucas é um convite para todos nós: acreditar, lutar e nunca desistir. Pois o impossível se torna possível quando não deixamos de tentar. A vida de Lucas nos ensina que não importa de onde viemos ou quantas vezes caímos, o
que realmente define o nosso futuro é a coragem de levantar e continuar. A vitória não é privilégio dos mais fortes ou mais ricos, mas dos que persistem, mesmo diante das dificuldades. Cada passo de esforço, cada lágrima transformada em aprendizado e cada queda vencida constrói a estrada do triunfo. Quem acredita, luta e não desiste, sempre encontra um novo amanhecer depois da noite mais escura. Sua trajetória não foi apenas sobre dinheiro ou conquistas externas. Foi sobre vencer a si mesmo, sobre não se deixar aprisionar pelos rótulos, sobre provar que um coração determinado pode transformar a dor em força e a fraqueza em vitória. Hoje, Lucas é lembrado não pelo que sofreu, mas pelo que conquistou. Sua história é um lembrete vivo de que, não importa quão escura seja a noite, o sol sempre nasce. E quando nasce, ilumina aqueles que tiveram a coragem de acreditar, de lutar e de nunca desistir. Inscreva-se no canal agora mesmo. Clique no botão, ative as notificações e venha fazer parte dessa comunidade que tem como único propósito engrandecer o nome do Senhor. Que a bênção do Deus eterno, o Criador do universo e sustentador da sua vida, repouse sobre você. Fique na paz e até o nosso próximo encontro com a glória de Deus.